Olá a todos, boa noite. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho e o tema escolhido foi o egoísmo. Esse conteúdo ele é fruto de um capítulo que se chama As Dores da Alma. É um livro psicografado por Hamed. E nesse livro, o Hamed, de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, nos explica sobre determinados aspectos das nossas sombras, dos nossos reveses, das nossas questões aqui no nosso processo evolutivo. Eu entendo que o Hamed, ao escrever esse livro, As Dores da Alma, tem intencionalidade de apresentar pra gente um pouco os elementos que compõem a nossa sombra. E quando a gente fala de sombra, nem sempre é agradável, porque geralmente nos deparamos com uma parte em nós que a gente não gosta. Mas lidar com a sombra é elemento fundamental para o nosso processo evolutivo. É muito complicado que a gente venha a se desenvolver, a expandir consciência, sem que nesse processo e nesse caminho a gente possa entender quais são nossas falhas. Como é que a gente cuida daquilo que a gente nem entendeu ainda que é um problema? Existe muito conteúdo, muito conhecimento circulando e mentalmente a gente entende a necessidade de um trabalho, mas ainda existe muita reatividade para lidar com aquilo que é desconforto, com aquilo que é ruim. E a palavra, agora entrando no assunto da nossa conversa de hoje, a palavra egoísmo, ela é uma palavra dura, porque ela diz de alguém muito tomado por si, pelas próprias necessidades, que não considera o outro. Mas entender nessa escala talvez seja num sentido mais duro do que a palavra egoísmo significa. O que eu gostaria de propor aqui enquanto conversa é que, conforme eu vou conversando, que a gente entenda que parte nossa ainda é egoísta, que parte nossa ainda está muito autocentrada e tomada de tantas necessidades pessoais. Nesse capítulo sobre o egoísmo, o Hamed, ele subdivide em 2 itens, o que eu achei que enriqueceu ainda mais a conversa. Porque de início ele fala sobre, dentro do capítulo egoísmo, o subitem é a vaidade. E aqui ele fala, a vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que só quer ver a si próprio. Então a gente agora acessa mais um elemento, porque às vezes esse lugar é muito amplo, o egoísmo, cabe muita coisa. Mas quando a gente traz para a dimensão da vaidade, talvez isso vai adquirindo um pouco mais de concretude. E aqui nós vamos entendendo a vaidade no sentido de a necessidade de chamar a atenção, a necessidade de ser visto, de ser reconhecido. E muitas vezes é uma necessidade muito mais de ter valor diante do mundo do que dentro de si mesmo. Quantas pessoas estão dotadas de títulos, de valores, de bens, mas será que essencialmente estamos falando de pessoas que estão satisfeitas e felizes com a versão que elas são naquele momento? Francisco VI dizia: ficaríamos envergonhados das nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. Porque muito do que nos move, muito do que nos leva a atuar, infelizmente ainda não está pautado num sentimento genuíno de amor e auxílio ao próximo. Até em campos que estão referidos de caridade, quanto algumas experiências, algumas práticas caridosas ainda estão às voltas com qual é a imagem que eu vou ter quando eu tiver uma conduta caridosa. Então, a gente ainda tem uma distância de um fazer genuíno, amoroso, essa necessidade do ser visto, ser reconhecido,
ser desejado, faz com que a gente opere de acordo com o que o mundo gostaria de ver. Mas será aquilo a minha verdade? Então, sim, a caridade é um caminho fundamental, mas a caridade tem que ser genuína. Tem um capítulo no evangélico que é um clássico, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Então, se estamos fazendo bem, excelente, fundamental para o nosso processo de expansão de consciência e de amor, mas tá de bom tamanho que a gente esteja fazendo. A nomeação, a divulgação disso, se não tiver o propósito de expandir um trabalho e ajudar ainda mais pessoas, ela está atendendo a um quesito chamado vaidade. E aí, acho que, ainda que nessa condição de desconforto, quais são as nossas raízes da vaidade? Porque conforme a gente ouve alguns textos, alguns conteúdos, a gente fala, nossa, aquela pessoa é muito vaidosa. Imagino que na conversa aqui estejamos pensando em pessoas e referências vaidosas. Existe mesmo e a gente está aí para observar. Mas agora, trazendo para o meu eu, o que em mim ainda é vaidoso? O que em mim ainda depende que o outro veja, reconheça, valorize? E nisso a gente não está falando dessa questão, às vezes, da imagem, do cuidado, da higiene, da beleza. Não, isso pode ser uma situação de autocuidado. Então, quando você se cuida, quando você se trata, você está se autocuidando. Eu acho que falar de vaidade é essa necessidade de ser visto. E muitas vezes, para ser visto, a gente topa umas coisas que nem tem tanta ressonância com a nossa essência ou com a nossa vontade. A gente vive num mundo de redes sociais, TV, mídias, mas acho que o tema da rede social é muito forte pra gente hoje em dia, porque é um lugar de conteúdos diversos e parte desses conteúdos fazem referência à questão de sucesso, de imagem, de estética, de beleza. Há um tempo atrás, eu até li de achei muito razoável, não vou citar nomes, que acho que não é o caso, mas de uma blogueira que tem um corpo, assim, muito musculoso, tem uma aparência muito bonita, e ela falou, olha, isso é um valor pra mim, eu gosto, mas aí ela contou que do dia dela, ela investia de 3 a 4 horas por dia exercitando o corpo dela. O que é uma escolha dela e que ela faz do tempo dela como ela bem entender. Mas, gente, cá pra nós, qual é a viabilidade nossa, na prática, vida cotidiana, a gente conseguir investir 4 horas de exercício diário? Então, a gente vai se pautando e buscando referências de modelos que têm uma especificidade ou uma dinâmica de vida muito diferente da nossa. Esse o cuidado uma coisa é uma referência, outra coisa é precisar ser como para ter um lugar. Porque é um lugar não de realização, mas de repetição, é um ciclo. O Hamed, ele fala um pouco de quanto essa circunstância da vaidade pode ser estimulada no período do desenvolvimento da criança, em que ele diz que na fase infantil a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre a criança, plasmando-lhe uma nova matriz, a sua bagagem espiritual. Então vamos lá, nós espíritos encarnamos, mas do momento em que a gente nasce, a conduta e o comportamento dos nossos pais vai compondo e integrando as pessoas que nós vamos nos tornando. É uma junção de elementos. E em determinadas educações, orientações, tem pais que sim, ficam muito orgulhosos dos seus filhos e fruto do amor,
Mas acho que todo mundo já deve ter visto, às vezes, umas conversas em que os pais começam a dizer qual filho sabe mais, qual filho desempenhou melhor, qual é o melhor da sala. Então, mais do que conversar dos filhos, a situação avança do quem tem desempenho mais alto. Ou meu filho tem que ter um desempenho bom no esporte, ou meu filho tem que ter um alto desempenho nas provas. Alguma coisa ele tem que ser muito bom ou superior para eu articular como valor no meu ciclo, no meu convívio. Isso me lembrou de um paciente que um dia falou, ele já é um adulto, mas ele me disse de que quando ele lembra da escola, ele não tem muitos motivos para se orgulhar, porque ele era mediano em tudo. E ele falou isso com um certo constrangimento, uma ideia menor. E eu falei para ele, então, será que na maior parte do tempo nós não somos medianos? Será que na maior parte do tempo a gente não está desempenhando dentro do que está ao nosso alcance? Que anseio é esse que, para fazer jus ao amor, ao reconhecimento dos meus pais, eu preciso ser grandioso? Em que momento o desempenho é condição para que alguém me ame? Em que momento eu preciso ter uma circunstância financeira, um desempenho acadêmico, algo superior para justificar a escolha de alguém? Será que é isso que orienta uma relação, um convívio, um vínculo amoroso? A condição de superioridade? Acho difícil. E geralmente relações que se orientam nesse caminho de que você tem que ter algo superior, muito bom, especial, acaba estabelecendo relações onde existe muita competição entre o próprio casal. E isso é muito comum, que as parcerias afetivas tenham uma característica muito forte de competição, mais do que de parceria. Então, existe um discurso amoroso, mas no bastidor é de uma competição entre quem pode mais, qual vontade vai imperar, quem sabe mais. É esse lugar da vaidade, do ter uma importância, do seu especial. Quanto mais a gente caminha na direção disso, mais a gente se distancia da circunstância do amor. Porque os vaidosos, de acordo com o Hamed, são pessoas que colocam máscaras de criaturas impecáveis, preocupados com os rótulos e com as escalas de valores. Então, no nosso olhar, na nossa observação, tá tudo tão certo, tão correto, tão impecável. Mas aquilo ali é genuíno? Ou aquilo ali está organizado daquela maneira, daquele jeito, para que a pessoa seja validada socialmente? E isso vale para as pessoas de maneira geral, mas em maior ou menor escala vale para todos nós. O que a gente faz está tomado de uma necessidade de fazer parte de algo ou tem conexão com a minha essência, com uma vontade, com um caminho meu? Em alguns momentos, querer fazer parte é compreensível, mas a situação vai escalonando de um jeito que estabelece uma lacuna muito grande entre o que se é e o que se está vivendo. Porque geralmente o que move a vaidade, existem variações, né? Nada é tão absoluto assim, mas geralmente o que move a vaidade é a questão da superioridade, porque ou você ganha mais, ou você tem uma aparência. Então, são elementos que são valorizados socialmente.
E aí você coloca bastante energia para aquilo acontecer e para viabilizar aquilo, mas não sei se daí vão sair sensações de essência, de valor, de cuidado consigo. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa em mente que, ao meu ver, é fundamental. A gente não nasceu para ser almas clichês umas das outras. Ainda que partilhemos de semelhanças, cada um de nós tem um projeto espiritual, encarnatório. Nosso grande desafio é entendê-lo e conseguir agir de modo que exista conexão entre esse projeto e as nossas escolhas. Mas se existe essa peculiaridade, essa situação singular para cada um, não tem como a gente ficar se repetindo. Se tem gente que, simbolicamente, né? A laranjeira, ela não nasceu para dar manga. E elas precisam coexistir. Ambas são saborosas, ambas têm seu valor e sua importância. Mas quando uma precisa se equivaler à outra, a gente perde em diversidade, em experiência. Então, não somos almas clichês. Somos diversos, temos caminhos diferentes e por isso teremos referências outras, seja com os nossos amigos, namorado, pai e mãe. Teremos diversidade e isso traz beleza para a vida. A vaidade, ela é uma circunstância que ela empobrece um pouco o convívio e a troca, porque ela é tão tomada de fazer parte, de ser superior, de ter uma circunstância especial, que as pessoas vão se assemelhando, vão ficando iguais. E isso deixa o mundo muito desinteressante, né? Essa é uma primeira parte, que já é riquíssima, daria pra gente explorar uma série de coisas em relação à vaidade, o tempo e a energia colocada para fazer parte, para se sentir importante. Mas quando eu li o subcapítulo do egoísmo, eu também achei muito interessante. Vou externar ele aqui um pouquinho, que eu acho que é uma outra palavra que também é dotada de uma profundidade que escapa pra gente no dia a dia. E aí o Hamed nos fala da mesquinhez, da avareza. E ele nos lembra de quanto a avareza também é um componente do egoísmo. Quanto o egoísmo pode se manifestar pela via da avareza. E ele vem nos lembrar que a mesquinhez, ela não está só voltada para o acúmulo de posses materiais. Ela também pode aparecer com a retenção dos sentimentos, quando eu vou me autodistanciando do mundo. E nisso, eu gostei muito dessa apresentação dele, porque a gente associa muito a avareza a pessoas que têm muito apego pela matéria. E não necessariamente a pessoa tomada de avareza é alguém que está só às voltas com os bens, mas a avareza no sentido de não manifestar para si ou para a relação com outros seus afetos. Então, do mesmo jeito que eu quero para minha matéria, parece que os sentimentos, os afetos também são restritos e guardados a mim. A falta de generosidade e a insensibilidade em relação às necessidades dos outros tem raízes numa defesa psicológica que desencadeia uma ruptura entre o conteúdo emocional e o conteúdo intelectual. Quanto o avarento, ele vai sendo tomado sempre de um lugar racional, de um lugar lógico e muito distanciado dos seus afetos. Ele vai se isolando dessa questão mais afetiva, dessa percepção em relação ao outro,
da troca, da necessidade, de quanto ele pode ser útil. Ele está muito tomado em preencher esse vazio com posses, com bens materiais. Também numa possibilidade de ser visto, assim como a vaidade. Então, egoísmo, vaidade, avareza são elementos que se integram. E essa forma de conter, de reter, vai fazendo com que a pessoa vá se protegendo, ela vai se isolando na matéria, nos pertences, nos bens. Mas o que visualmente é muito atrativo e potente, que é o que a pessoa possui, na verdade pode ser uma grande muralha para se proteger daquilo que a pessoa não sabe lidar. Então a gente está vendo e é tão admirável e bonito tudo aquilo que aquela pessoa possui. Mas será que aquilo ali está se manifestando como uma realização? Ou está ali se manifestando como uma necessidade de se firmar para o mundo? Quanto é agradável ter posses, ter bens, mas a necessidade de atentar que esses elementos, eles não podem ser fundamentais ou essenciais, porque senão você vai se desvirtuando da sua essência, dos seus afetos. Acredita-se que o ter, o apropriar-se é que vai dando sentido para a vida. E você vai ficando egoísta, né? Porque quanto mais eu tenho, quanto mais eu posso, mais eu me sinto fortalecido, de maneira fantasiosa, mas sim. Então vai se criando uma forma muito egoísta de estar no mundo, do eu quero para mim. Dividir é difícil, dividir me coloca numa condição de perda e vai tudo ficando retraído, tomado para si, e o isolamento só expande. Então, à medida que a gente vê o egoísmo, que para quem está perto machuca, entristece, eu acho também que a gente pode considerar que no egoísmo a gente percebe uma certa solidão, né? A pessoa que está muito tomada de si, por mais vaidoso e imponente que aquilo pode ser, é um lugar empobrecido. Com o passar da nossa trajetória, quanto vai se formando um vácuo, uma lacuna dentro da gente? Porque por mais atraente, prazeroso que seja a matéria, ela não é capaz de preencher, de trazer uma sensação de satisfação de mais longo prazo, um pouco mais extensa e permanente dentro da gente. Então, na verdade, o egoísta de fora parece alguém que está muito beneficiado com as próprias escolhas, com as próprias necessidades, visualmente está numa condição superior, mas mais a fundo é um lugar muito solitário, em que é tudo tão para si que ele está escondendo uma falta com ele mesmo. Como ele lida com as emoções, com os afetos e com os sentimentos? Que história é essa de que eu me basto? Uma coisa é eu sustentar minhas escolhas, a minha vida, não ser dependente de alguém, mas acreditar-se que eu me basto com os meus pertences e objetos, isso é muito fantasioso e não precisa nem de muita sofisticação para a gente perceber que vai cobrar um preço lá na frente. E ao final, o Hamed encerra dizendo: o altruísmo é o amor desinteressado, resultado do enriquecimento da vida interior, enquanto a avareza
é filha da pobreza do mundo interior, acarretando desumanização e uma obstrução da capacidade de amar. Então, o altruísmo é esse lugar onde a gente se doa e tem a intencionalidade da caridade, mas tem uma contrapartida desse enriquecimento da vida interior. Ver as pessoas trocando, compartilhando, se sentir conectado, se sentir amado. Isso é muito potente. E o que move o nossa encarnação, nosso processo de aprendizado aqui, é esse enriquecimento da vida interior. A gente precisa da matéria para existir na nossa condição evolutiva, mas ela é meio, ela não é fim. Então, se estamos investindo maciçamente no externo e abdicando, abandonando, sendo avarentos, a gente está desperdiçando uma oportunidade de se trabalhar como ser e não se perder por aí na vaidade, na avareza, que são elementos muito materiais, muito mundanos, muito tomados pela necessidade de fazer parte, mais do que uma realidade de se sentir parte. A gente sabe quando a gente se sente parte de maneira verdadeira, quando a gente está num grupo e essencialmente somos conectados, mais do que quando a gente está num lugar e a gente põe muito esforço para agradar, para atrair, para aparecer. A gente sabe quando é afetivo, é amoroso, que ainda de maneira inicial, estamos amadurecendo, que a gente fique atento e se proponha e esteja com mais frequência em lugares onde a gente desenvolva essa nossa capacidade de afeto e de amor. E que a gente perca cada vez menos tempo nesse lugar que obstrui, que limita, que nos coloca numa condição de imagem. Bom, acho que é um conteúdo muito denso, dá pra gente explorar mais a fundo, mas entendo que de uma maneira geral tá aqui a ideia do egoísmo associado à vaidade, à avareza e uma reflexão de como é possível se trabalhar o que em mim ainda ressoa com esses valores, em maior e menor escala. Sendo assim, eu agradeço a todos a presença, a companhia, a atenção na noite de hoje e toda a equipe espiritual da Casa Hamed. Que assim seja, graças a Deus.